Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus, aleluia. Mais um dia, mais uma escola bíblica, mais uma semana de vitória, né, irmão Giovanni? Luta, mas muita vitória. E a Bíblia é clara, né? O Senhor Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias da sua vida. Até? Você falou, ele falou, não é? É ou não é? Então Jesus é a verdade, ele não pode mentir. Amém, irmãos? Fique seus pés, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, Pai eterno, através do sangue do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por mais um domingo abençoado, por mais uma semana de vitória. Obrigado, Jesus, por nos guardar, nos livrar do mal. Obrigado, Jesus, por nos libertar. E hoje nós podemos estar te cultuando, porque o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa provisão. Pai, te agradecemos pelo seu Filho. Muito obrigado. Pai amado e Pai eterno, coloca a escola bíblica dominical em suas mãos. Espírito Santo, que o Senhor possa nos ensinar a sua poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu que eu lhe peço, te agradeço. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Louvo o Senhor Jesus por cada irmão que chegou no horário, né? Deus abençoe vocês, tá? É Ele, né, que pode nos abençoar. E quando você aproveita o que o Senhor tem derramado nessa igreja sobre nossas vidas, amém? É você que sai beneficiado, amém? Glória a Deus. Nós que precisamos de Deus, sabe? Todos os dias, né? E que Deus possa te abençoar. E que domingo que vem você possa também chegar no mesmo horário. Amém, irmãos? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre... Eu creio que eu não falei sobre esse tema ainda não, amém? Mas sobre jejum. Amém? Que é, irmãos, uma arma poderosa, espiritualmente poderosa. Amém? E pouco, evangelista antes, se fala sobre o jejum nas igrejas. Parece que foi superado, irmão Giovanni, né? A necessidade do jejum. Pouco se fala sobre isso, pouco se ensina, sabe? Será que realmente a gente não precisa fazer jejum? Será que realmente isso foi superado? Tem gente que ensina que sim. Líder, tá? Para que jejum você que tem? Então, a nossa referência é a Bíblia e a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Correto? É a vida dele. E se nós pegarmos o Evangelho, a vida do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vivia jejuando, vivia orando, vivia no monte. Amém? O ministério dele durou 3 anos e meio, né? E, meu irmão, interessante, né? Como que nós temos a nossa mente humana, né? Nossa mente daqui de baixo, irmão Luiz, ela é totalmente diferente do que Deus pensa sobre as coisas, né? Para nós, normalmente, um ministério de sucesso é um ministério longo, né? 30 anos, 20 anos. A gente vê muitos irmãos falar assim: que é isso? Eu tenho 25 anos de igreja. Você pensa que está falando com quem? Né? Tenho 30 anos. No entanto, para Deus é totalmente inverso, né? O Senhor Jesus, o ministério dele foi de 3 anos e meio, meu irmão. Mas aí, se você pensa, evangelista, Deus está preocupado com a intensidade do seu ministério, tá? É ministério de 50 anos que não vale nem um segundo do ministério de Jesus, irmão. Amém? Então, é isso para você, meu irmão, que a sociedade vai falar que você é velho, a sociedade vai falar que você é ultrapassado, mas para Deus ninguém é ultrapassado. Para Deus tudo importa. Amém? Então acredite, você tem um ministério. Quando você está vivo, você tem um ministério, meu irmão. O que importa é a intensidade do seu ministério. Um dia do seu ministério pode ser a diferença eterna para uma vida. Olha que tremendo isso. É ou não é? É, ué. Então, irmãos, voltando ao nosso do jejum, né? Será que o jejum não precisa mais? Olha, né? Mas vamos ver que não, né? Evidentemente, irmãos, à luz da Bíblia, amém?
Porque nós acreditamos que Cristo é tudo, né, irmãos? Amém. É a revelação do amor e da graça de Deus. Amém. A Bíblia é clara, né? A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade, que é a mesma coisa, tá? Elas não são separadas. Graça e verdade vieram com Jesus. Tremendo isso, né? E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, fala o seguinte: olha, se vocês querem se justificar pelas obras, caíste da graça. Olha, então nós entendemos, evangelho Cervantes, que graça, a favor de Deus, te coloca numa altura. Quando você cai de lá, você cai para um lugar mais baixo. Está vendo? É grave, meu irmão. Grave. Amém? Vamos voltar para o gente. Amém? Então, irmãos, vamos ver a passagem, 2 Coríntios 10, do versículo 4 ao 5. A gente abrir essa escola bíblica, abençoada. Os irmãos, eu vou dar um pouquinho de costas aqui, mas pois as armas da nossa guerra não são terrenas, olha. Isso é interessante, sabe por quê? Porque a gente quer usar armas daqui de baixo, né? Da inteligência do homem. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha, então existe fortalezas. Existe, mesmo, olha só, que uma pessoa tenha aceitado Jesus, recebeu sua salvação, amém? Recebeu o Espírito Santo, ainda ela pode estar cercada por uma fortaleza, né? Isso explica muita coisa, meu irmão. Tem muitos irmãos evangelistas que aceitam Jesus, vêm para a igreja e algumas coisas não mudam na vida e persiste em não mudar. E a pessoa, cada vez, se ela não tem uma revelação, se ela não tem um ensinamento, como nós temos aqui na igreja, né? De separar o que é lei, o que é a favor de Deus, ela se mergulha mais nas obras. Porque ela pensa que é fazendo mais, que não, agora eu vou sair. Não, é sabedoria. Então está falando aqui que as armas, pois as armas de nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tremendo, né? Tudo que Satanás não quer é que você descubra as armas espirituais. Ele quer te manter no engano, naquele lugarzinho, ó, até aqui eu tolero você ficar. Sai não. Amém? Só para a gente dar início à nossa escola bíblica. Amém? Agora vamos para Mateus capítulo 17, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 17, do 14 ao 21. 14 ao 21, vou fazer só 21. Amém? Se eu consigo aqui, irmãos, achar um lugarzinho. Amém? Vocês vão se encontrar? Quem não encontrou pode acompanhar no Data Show. Ao chegarem aonde se reunia a multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadeça-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Amém? Pode parar aqui, meu irmão. Tremendo isso, né? Eles andavam com Jesus, ensinamento do Senhor Jesus. Amém? E essa passagem aqui, evangelho, está em 3 evangelhos, se não me falha a memória. 3 evangelhos. É importantíssimo, né? Tudo é importante, irmãos, mas tem coisas, passagens que o Espírito Santo dá uma ênfase maior. Tem passagens que estão nos 4 evangelhos, são mais importantes ainda. E aqui um pai, né, chega desesperado,
à procura de uma solução para o filho dele, daquela enfermidade. Eles encaravam a possessão como enfermidade. Amém? E ele vai até Jesus e fala: olha, está acontecendo com meu filho há muito tempo. E eu chamei os seus discípulos, né? Eu fico imaginando, eu acho que o Senhor Jesus ficou um pouco envergonhado. Meus discípulos não conseguiram expulsar. Eu chamei os seus discípulos e eles não conseguiram. Será que o Senhor pode me ajudar? Interessante você parar para pensar, né? E aí o Senhor Jesus vai dar uma resposta, olha só. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou. Então, o Senhor Jesus encara uma possessão, né, como uma doença. E quando o demônio é expulso da criança, a Bíblia declara ele como curado. Isso é algo de pensar bastante, irmão, né? Porque tem muitas coisas que nós precisamos de revelação do Espírito Santo. Não que não esteja na Bíblia, né? Dentro da Bíblia. Para entender a batalha espiritual, o mundo espiritual. Amém? E o Senhor Jesus aqui fala, né? Geração o quê? Sem fé. Primeiro sem fé. Incrédula. E aí ele começa a explicar. Vamos lá. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? Eles não pararam, né, irmão? Eu falo, nossa, realmente, olha, não tenho fé. Mas, por quê? Irmão Giovanni, por que eles fizeram essa pergunta? Eu sei, isso é uma resposta. Não, mas não sei se vocês entenderam qual que é a minha pergunta. Porque tem um motivo por trás dessa pergunta. Lógico, eles querem saber ali por que aquele demônio eles não conseguiram expulsar. Em particular, por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? Se é aquele, então quer dizer que? Não, eles já tinham expulsado outros demônios. Isso daí. Compreende? Por que esse eu não consegui e o outro eu consegui? É isso daí, essa que é a pergunta. Sabe? A pergunta ali não é porque eles nunca expulsaram. Não, tem muitos relatos lá que eles falam, os discípulos chegam até Jesus: olha, mestre, eu estou tão feliz que é o seu nome, nós damos ordem aos demônios, eles são expulsos. O que Jesus responde para eles nesse momento? Tá vendo? Jesus já baixa a bola na hora e baixa aí a bola. Baixa a bola. Ele sai por causa do meu nome, não é por causa de vocês. Aí ele fala assim: olha, alegre-se porque o seu nome está escrito no livro da Bíblia, não porque os espíritos te sujeitam, né? Então é essa pergunta. Por que esse demônio nós não conseguimos, né? Deve ter algo a mais, uma explicação. E aqui começa, né? A gente está falando sobre o jejum, né, irmãos? Tá vendo? Por que essa área da vida aí, nossa, é uma batalha? Eu aceitei o Senhor Jesus, eu cultuo a Ele sabe que eu conheço a Ele, né? Ele sabe, eu sinto a presença de Deus, mas tem uma área da minha vida que está travado. Aí a carne já produz a resposta, né? Eu não sei mais o que eu faço, né? Eu não sei o que eu vou fazer. Então, aqui o Senhor Jesus, essa passagem já está explicando para a gente, amém? Aí ele vai falar por que eles não conseguiram, vamos ver. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Mas é só por causa da fé? O que vocês acham? É só por causa da fé? Não, né, irmãos? Olha. Pois com toda certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo,
essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Então nós descobrimos que não é só fé. O problema é que não é fé. Está vendo aqui? E outra passagem, o Senhor Jesus fala, os fariseus vão lá e questionam ao Senhor Jesus: olha, os discípulos de João Batista jejuam, mas os seus discípulos não deixam, comem, bebem aí, nem lavam a mão, faz tudo aí, não segue os preceitos de homem, né, as doutrinas, né? Não guarda a tradição. Mas Jesus respondeu para ele: olha, eles vão jejuar enquanto o noivo está com eles. Dias chegarão, hein, que o noivo será, e aí sim eles terão que jejuar. Amém? Então a resposta está aqui, irmãos. Ó, contudo, essa espécie só se espere por meio de oração e jejum. Como evangelista Hernandes, nós podemos aceitar que a doutrina dos apóstolos, que também tem jejum, né, está ultrapassado, nós não precisamos jejuar mais. Está vendo? Tem situações que não rompe no ministério, na vida, por causa de casta de demônios dessa forma aí. Compreende isso, irmãos? Compreende? Nós lemos os 2 primeiros versículos, não foi? Que fala sobre o quê? As armas, né, de Deus, né, espirituais, são poderosas em Deus. Ora, você já é um ser espiritual. Você nasceu de novo. Aí você está usando armas da carne, da inteligência humana? Não, meu irmão, você entrou numa batalha espiritual, sabe? E você está usando as armas que o inferno usa. Não tem como vencer dessa forma. Bem? E aqui tem uma explicação excelente sobre isso, né? Que há situações que não rompem na vida de uma pessoa porque ela não tem um entendimento espiritual, de realmente tomar posse da sua posição espiritual, né? Como o Senhor Jesus disse: eu vos dei autoridade. Olha, então se Ele me deu autoridade, eu tenho que usar essa autoridade. Satanás não quer que você acredite que Ele te deu autoridade, e ele resiste. E aí que entra a perseverança, sabe? Satanás conhece cada um, sabe quem persevera, sabe quem não persevera, sabe? E aí quando a pessoa não entendeu essa estratégia de Satanás aí, de ter castas, ou seja, hierarquia, não é qualquer demônio que está com esse menino não, irmãos. Não é qualquer um. É isso que Jesus está falando. Tem casta de demônios que é necessário jejum e oração. Entende? Nós temos que entender isso e colocar em prática, né? Na nossa vida ministerial, vida de cristão. Estou falando de religioso não, evangelista, de cristão. Pode falar. Então, tem pessoas que às vezes se tornou cristão, mas tem área na vida dela que ela ainda não conseguiu mudar, não conseguiu se libertar, às vezes por falta de jejum ou oração. Olha, o que nós podemos dizer? Porque falar que é só isso, né? A gente tem que ter uma direção do Espírito Santo. Porque de repente a pessoa troca a mentalidade e as coisas acontecem para ela, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Transformar o mundo através da renovação da vossa mente para com Deus, né? É isso. E tem pessoas que creem que Deus é um pai maldoso, um pai que está querendo pesar a mão, está querendo te punir, está querendo te colocar enfermidade. Se você não servir a Ele, Ele vai te colocar enfermidade. Isso não é evangelho, isso é verdade. Um exemplo, por exemplo, quando a pessoa vivia no mundo, ela bebia, ela fumava e ela falava mal dos outros. Ela conseguiu se libertar da bebida, conseguiu se libertar do cigarro, mas ela não conseguiu parar de falar mal dos outros. Então, é uma parte da área da vida dela que precisa ser mudada. Aí você for falar comigo assim: irmão Vitor, o jejum vai ajudar? Claro! Né, pastor? Mortificar a carne, irmão.
vai ajudar ela, né? Isso. Então, porque essas coisas, irmãos, não estou falando todos nós temos que entender o seguinte: o Senhor Jesus salvou o nosso espírito. Essa carne aqui, se você dá mole para ela, o que vai acontecer? Você vai fazer as obras da carne, irmão. E obra da carne não é coisa boa, né, pastor Cláudio? É coisa ruim mesmo, irmão. É coisa infernal. Por que você não faz? Porque você é espírito e você tem ouvido Jesus. Jesus é a vida, sabe? Enquanto você estiver seguindo o Senhor Jesus, a carne não tem espaço, né? Só que, né, precisamos entender espiritualmente. Então, evangelista Hans, a gente não posso falar que é 100%, mas na maioria das vezes sim, cara. Sabe? Sim. Mas enfim. Então, a gente respondido. Algum irmão quer fazer um comentário? Fica à vontade, né? Agora é a hora de perguntar, porque na hora da pregação, na hora que a gente está aqui no culto, dá vontade de perguntar, né? Dá vontade de participar, não é o momento, amém? Mas esse é o momento de a gente pensar, sabe? Meditar, né? Eu, assim, se eu fosse, né, dar opinião no ministério de alguém, eu coloco o jejum como uma prática espiritual da sua vida. Não por obrigação, por medo, para você adquirir mais poder. Não, tem que ter mais poder, porque eu tenho que revelar. Não é isso, sabe? O Senhor Jesus diz o seguinte a respeito. Eu vou trazer muito mais passagens, tá, irmãos? É só o primeiro domingo em relação a isso. O Senhor Jesus diz o seguinte: ó, quando você for fazer um jejum, né, não fica com a cara de morto lá, não. Todo mundo, nossa, eu vejo ele selante, ó, levantou, nem lavou o rosto, está fazendo jejum. O Senhor Jesus fala o seguinte: já recebeu o seu galardão, né? Então o jejum é algo realmente sabedoria, é você entender, meu irmão. E aí a gente vai vendo assim, porque tem regras para jejum, né, religiosas, né? Não, o jejum é assim: você, a partir de meia-noite, você não come mais nada, né? Então, irmão, aí eu fico pensando, olha, com todo respeito, tá, irmãos? Mas aí você vai acordar, evangelista Erlândia, já está fazendo jejum desde meia-noite, você vai aguentar fazer 2 horinhas de jejum? Você não vai, e vai se culpar ainda. Nossa, começou fraco, 2 horas de jejum. Você está de jejum desde meia-noite e dormindo. Se você faz a praga, né, a partir de meia-noite eu estou jejum, você dorme, você acorda, você está consciente do jejum, uma horazinha. Depois eu passo para você, pode falar. Por exemplo, na prática do jejum também, a gente fazer o jejum, vamos supor, sentar na frente da televisão, assistindo futebol, qualquer coisa, fazendo jejum, tem que estar focado em Deus, né? Na palavra. Amém. Entendeu? Tem que ser algo conjugado, senão o jejum não tem lógica, velho. Você pode estar fazendo, a não ser que você esteja trabalhando, né? Então aí já não é uma regra, né? Então assim, eu posso jejuar, mas está trabalhando. Eu posso jejuar, mas eu tenho um compromisso. Ou se eu tiver um espaço ali, se eu tiver aquele dia, eu posso mais me dedicar às coisas de Deus, tá? Mas não é uma regra, tá vendo? Porque nós precisamos de uma direção do Espírito Santo. Porque tem irmãos que têm problema de saúde, que não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Mas o Espírito Santo vai te dar uma direção para que você possa fazer, se você quer realmente, porque não é obrigado, irmão. Mas se você precisa, vai te dar uma direção para que você consiga fazer. Uma pergunta: no caso dessa passagem, o jejum, Jesus está ensinando o jejum a praticar mais autoridade para expulsar, no caso, demônios que são mais difíceis de se expelir. Mas existem outras formas de jejum também para outras ocasiões, outros propósitos? O que você acha? Estou te respondendo com uma pergunta, se você faz, né? Mas o que você acha? Né? O que você acha? Porque eu acredito que o evangelista que Deus, na sua infinita sabedoria, sua infinita misericórdia, né? Ele sabe que nem todas as pessoas poderiam fazer o jejum como esse convencional que as pessoas fazem, né? Que o Senhor Jesus fez, né? Então, claro que tem, né? Outras formas, mas tem que ter muita sabedoria, senão a gente vai começar a repetir práticas religiosas que alguém inventou. Sim. Sabe? Então, assim, se você não pode fazer um jejum, porque jejum, meu irmão, ó, é só Jesus, tá? As pessoas que começam a jejuar dá dor de cabeça, dá um montão de coisa. Então é uma postura, sabe?
E ninguém que faz jejum é melhor que o outro, não é isso. Né? Mas aí Deus vai te dar uma sabedoria, como você deve agir, o que eu vou tirar? Né? Deus sabe todas as coisas. Tem passagem que fala sobre isso, né, irmão? E a gente vai deixar mais um pouquinho para frente. Amém? Amém. Mais alguma pergunta? Então Jesus fala, né? Voltando aqui a palavra, Mateus 17, 21, que há castas de demônio, contudo essa espécie só se espere por meio de oração e jejum, porque na Almeida está castas. Né? Então, meu irmão, aqui ó, uma resposta. Uma resposta, né, Jesus, para muito problema, para muita situação que insiste em não mudar. Sabe? Condição mental. Tem irmãos que têm problema, não problema mentais, se eu falo dessa forma, mas problema com os pensamentos. Sabe? Tem irmãos que são atacados na mente e não sabem sair. Sabe? Tem uma coisa que é até reconhecida pela psicologia, né? Pela medicina do homem, que é os pensamentos blasfemos, né? Pensamentos de... Não, muito mais do que isso. É de blasfêmias contra entidades santas, né? Isso é demônio. Claramente é demônio. Sabe? Então, é pensamento intruso. Porque todos nós aqui não estamos livres de pensamentos ruins. Nenhum de nós como posso dizer, no nosso dia a dia, de soluções fáceis, né? Ou soluções que nos parecem muito fáceis. Toma essa solução, você está vendo aquela voz. Né? Então, irmãos, a gente tem que crescer e entender o mundo espiritual, sabe? Então o jejum é uma arma poderosa. Dentre outras, né? Nós já falamos sobre oração, não foi? Eu já falei aqui em pregações sobre declarar a palavra. Olha, né? São práticas que nós temos que praticar, são práticas espirituais. Porque tem muitos cristãos que cruzam o braço, né? Cruza o braço espiritualmente, né? E não, eu só vou na igreja e não seja operante da sua salvação. Exemplos na Bíblia nós temos um monte, sabe? Olha, o Senhor Jesus é nosso maior exemplo. Ele orava, jejuava. Olha, né? E nós aqui ficamos esperando vir uma pessoa de fora colocar a mão na cabeça e tudo vai mudar. Meu irmão, eu não acredito nisso. Eu acredito sim na sua obediência à palavra de Deus, na sua vivência. Sabe? Como é que a pessoa vai saber o que você já passou na vida, suas lutas? Não tem como transmitir isso não, irmão. É só vivendo. E as pessoas não vão viver suas lutas. Amém? E nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Houve um exemplo uma vez, lá no pastor Gilmar, quando começava a manifestar demônio, manifestar mesmo, eles costumavam sair de lá 10 e pouco, 11 horas. A pastora Joana mesmo sei. Mas era muita quantidade de gente, nunca cada um assim. Aí um dia, o Givanildo falou assim, o Leonardo, o demônio manifestado na mira, ele falou assim, em nome de Jesus, de joelho, demônio. Aí abaixou-se perto dela e falou assim, demônio, sai do ouvido dela, fica só no corpo dela. Aí falou assim, Miriam, você está me ouvindo? Tem certeza que você está me ouvindo? Eu não vou expulsar demônio de você. Você que vai expulsar o demônio de você. A Miriam ficou em pé, dando glória a Deus. Nunca mais ela manifestou. Nessa área, irmão, de libertação, tem muita tradição de homens. Não existe ministério de libertação, irmãos. Libertação, ele mandou sair, embora, que é manifesto. Porque não existe isso, tá? Meu ministério de libertação. Não, gente, você tem um ministério que contém libertação. Amém? A libertação faz parte de cada pessoa aqui, meu irmão. Sabe, manifestou na sua casa uma pessoa, é você mesmo, você tem autoridade. Aí você vai ligar, pastor Cláudio, né? Ligar para outro irmão para vir? Não! Vai lá, mete a mão. Sai em nome de Jesus, acabou. É assim, meu irmão, o demônio está não é por causa de você, é por causa do nome do Senhor Jesus. Você pode arrepiar, você pode, né, ter um negócio lá, mas tem que sair. Amém? É isso, meu irmão. Glória a Deus. Então, irmão, eu sei,
um grande exemplo, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque não existe ministério de libertação. E quando, a minha humilde opinião, tá, irmãos? É a opinião de Vitor Fernandes. Quando uma igreja está manifestando muito, isso não é, irmãos? E quando uma igreja tem muita gente caindo, mas caindo sempre, batalha espiritual, tá vendo? Batalha espiritual. Tá vendo, Giovanni? Batalha espiritual. Só falar essas coisas, é porque você não falar, então eu falo mais, né, irmão? Tem que entender. Então, quando uma igreja toda sexta-feira está caindo as mesmas pessoas. Não, as mesmas não. Não estou falando desse caso, não, estou dando um exemplo. Há muito, tem alguma coisa errada. Ué. Gente, isso não é poder. É o demônio fazendo graça. É justamente. A Né? Joana que falava. Uma igreja que não traz libertação através de Jesus, ela tem que olhar para dentro dela e falar onde que nós estamos errando. Não é culpar a pessoa. Porque é muito fácil virar evangelista e falar assim, culpa é sua. Você está caindo aqui em cima, culpa é sua. Tira, sai, não assume seu compromisso, né? de ensinar, né? Mas enfim, irmãos, eu entendo aí, foi tremendo isso daí. E vamos lá? Contudo, essa espécie só se espera por meio de oração e jejum. Agora nós vamos entender o que eu falei aqui sobre essa passagem que foi Mateus 17, 21. Será que é verdade isso que o irmão Vitor acabou de falar? De que existe, mesmo você ter aceitado Jesus, recebido o Espírito Santo também, sendo salvo por Jesus, será que isso que o irmão Vitor falou, de que ainda há lugares espirituais que a vida de uma pessoa pode estar amarrada, será que isso é verdade? Afinal de contas, Deus tem todo o poder, né? E se Deus tem todo o poder, o inimigo não tem poder nenhum, né? Será que isso é verdade? A Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos ver uma passagem que nós podemos meditar? Daniel 1. Será que eu coloquei certo? 1 ou 17? Não é 1, irmãos. Eu sei que é do 1 ao 17. Eu acho que é. Só um instante que eu vou aqui pegar a passagem. Acho que é o 10. Sabe que eu vou falar de Daniel, né? Claro. Eu tenho que pegar onde está a passagem. É tremenda essa passagem de Daniel, né? O irmão que encontrar, me ajude, porque o livro de Daniel é aquela passagem que Daniel pergunta. É do 1 ao 17, o futuro dos reis mortos. Eu achei que 1, 17. Daniel, ele
ele tem uma visão de um anjo, né? Que ele entra no jejum de Daniel. Quem puder achar. Daniel 10 fala sobre jejum. É 10, Daniel 10? 10. Isso, então vamos 10. É 10 e um pouquinho do 11. Amém? Então Daniel 10. Eu coloquei só um versículo. Olha só. Que benção. Daniel 10. Daniel 10? Então vamos lá. Fala sobre jejum. Fala que o anjo foi. Que o anjo ele foi retido com um principado. Dá uma olhadinha rapidamente. Porque essa versão está um pouquinho diferente. Ah, isso mesmo. Isso mesmo. Vamos ler? Daniel 10. Aleluia. Daniel capítulo 10, versículo 1 em diante. Vamos ali. No terceiro ano, vou dar as costas para os irmãos, tá? Me perdoe. No terceiro ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido por Beltesazar, em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava dos tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo. Então assim, quer dizer que ele comeu, né, Evangelista? Alguma coisa. Foi só coisa que não foi agradável, né? Nem me ungi com óleo até que se cumprisse as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé, junto à margem do grande e rápido rio Quindaquel, Tigre. Quindaquel. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava com berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como o relâmpago, os olhos como tochas acesas. É daí que o pessoal tira, né, os hinos de fogo, né? Deve ser daí, né? Cavalo de fogo, assim. Os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e sua voz soava forte e grave com o barulho das multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam na minha companhia não conseguiram ver. Foram cometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Assim fui deixado a sós, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvi no som do que dizia, perdi os sentidos. Entrei em um estado de êxtase, e caí de bruços, com o rosto em terra. E em seguida senti que a mão de alguém tocou em mim, me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito chamado, amado. Importante, né, irmãos? Deus ama. Presta, pois, toda atenção à palavra que eu vou te comunicar. Levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. Só um pouquinho, para. Eu acho que aqui começa a explicar um pouquinho sobre por que a gente não tem muita visão de anjo, né, irmão? Né? Porque se você vê uma criatura dessa, poderosa, ela suga a sua energia. Tanto poder, ele está sentindo isso. É tanto poder que suga a sua energia, sabe? Se desfalece. E da mesma forma, espíritos malignos. Se um espírito maligno aparecer, se Deus permitir isso, aparecer para você, na mesma hora, você vai sentir o seu corpo doer. Você vai ter ondas de medo, ondas de insegurança. Por quê? Porque é uma entidade maligna. Está vendo? Então muitas das vezes você sente coisa, você nem sabe, de repente é uma presença de um espírito, de um encosto que está ali. Ataca os sentidos da sua carne. Compreende isso? Vamos continuar, irmão.
E o anjo prosseguiu-me exortando: não temas, caro Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas sim. Desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. Para aí. Contexto, irmãos. Já estou finalizando. Contexto, irmão Giovanni, por que Daniel, qual é o contexto onde Daniel estava? Babilônia, cativo, Por quê? Israel cai em pecado. Mas alguém profetizou que Israel ia ser escravizado, não foi? Então, e Daniel interpretou na palavra de Deus, que ele leu o livro de quem? Jeremias, não foi? Mas aí está em oração pelo povo, o jejum é pelo povo. Porque passou o tempo, né, do cativeiro. O profeta também tinha profetizado quanto tempo Israel ficaria no cativeiro. Ele falou: nós estamos ainda em cativeiro. Por quê? Estamos em cativeiro se a palavra de Deus é perfeita, né? Então ele se pôs aí aqui, ó, desde o primeiro dia, glória a Deus, que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar o quê? Entendimento. Tá vendo? É o teu propósito. É só para quem coloca o coração dessa forma, ó. Desde o primeiro dia que aplicaste, ou seja, perseverança, humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas, aqui ó, lembra que eu falei? Existe uma batalha espiritual ainda, meu irmão. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Ele está falando do príncipe físico, não, irmão. Isso é espiritual. Cada região da terra, ô irmão Giovanni, evangelista Erlandes, tem principados e potestades. Então, um dos motivos da nossa igreja passar por lutas, muitas vezes as pessoas virem não ficar, é isso aí, ó. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra quê? Então, e às vezes nós tiramos o foco dessa luta e queremos achar culpado. Olha o culpado ali, ó, espiritualmente. Tá vendo? Nosso foco, a gente não pode perder o foco de quem é o culpado. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros. Pode parar, irmão. Quanto tempo ele se jejuou, Giovanni? Aproveitar o Giovanni. Giovanni vem um domingo sim, um domingo não, então vamos aproveitar ele, tá bom? Quanto tempo? 21, né? Então teve jejum aí? E é uma explicação que nós agradecemos a Daniel, por Daniel ter essa disposição. Até hoje nós tiramos, né, proveito dessa passagem. E todas as pessoas que tiveram fé e perseverança na velha aliança, nós tiramos proveitos hoje da experiência de pessoas que venceram pela fé. Olha que tremendo isso, né? Então, irmãos, voltando para a gente finalizar, nós estamos falando sobre jejum, né? Nós falamos que existe uma batalha espiritual e que você, meu irmão, tem que tomar posse, né, da sua autoridade e jejuar, que é uma arma poderosa espiritualmente para você expulsar da sua família, da sua vida, aquilo que insiste em ficar, que não glorifica a Deus. Olha, se Jesus disse, eu vim para dar o que? Vida e vida. Mas será que todo mundo está experimentando essa vida com abundância? Uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que tem dificuldades financeiras, Jesus não veio para todo mundo ficar rico e macio. Não é isso. Mas séria também, tem alguma coisa ali. Jejua, expulsa em nome de Jesus, amém? E você já recebeu a vitória de Jesus, meu irmão. Só manifestar ela, amém? Glória a Deus. E esses principados e potestades têm que sair, porque a palavra de Deus é a verdade. 21 dias para ter uma resposta. Está vendo o que estava acontecendo no mundo espiritual? Se o anjo não falasse com ele, ele não saberia de nada. Nossa, Deus demorou, né? Aí a gente começa a inventar as nossas tradições. Nossa, Deus tarda, mas não fala. Né? Desde o primeiro dia,
Foi ouvida a oração, irmão. Tá vendo? Hoje aqui. Para com isso. Aí o demônio fala assim, ó, tá demorando porque você sabe, né? Você não é perfeito. Você Olha, essa demora tá atrapalhando. tem uma coisa errada aí. Não, que é batalha espiritual, tem que estar segurando. Né? A gente poderia falar mais, irmãos? Poderia. Deixa para domingo que vem. Já convido os irmãos, tá? A chegarem mais cedo, para a gente meditar na palavra de Deus, amém? E a gente entender que o jejum é importante. O ônibus não deixou. O ônibus não deixou, amém, irmãos? Vamos orar. Tirar esse demônio do Vou ônibus. comprar essa empresa, acabar isso. Fique sobre os seus pés, irmãos. Vamos encerrar, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai amado e Pai eterno, a sua palavra foi, Senhor, ensinada. Lógico, meu Pai, pelo Espírito Santo, porque ninguém vem aqui para aprender de homens. A sua palavra, Senhor Jesus, é a verdade. Revela, Senhor, o coração da sua igreja. Sim, meu Deus. Que ela deve ter postura, Senhor, espiritual. Sim, Jesus. Meu Pai, que o Senhor possa revelar cada irmão. Que cada irmão possa ver a necessidade de usar essa poderosa arma espiritual que é o jejum. É verdade. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço e te agradeço. Amém, amém e amém. Que as palmas louvem a palavra do Senhor Jesus. Aleluia.